Olá, tudo bem? Vamos abordar hoje um estudo falando sobre o espírito. Você sabe o que é o espírito? De onde vem o espírito? Você sabe de onde vem o seu espírito e para que ele serve dentro de nós? Qual a função do espírito dentro de cada ser humano? Você sabe o que é o espírito? A gente está abordando sobre corpo, alma e espírito. Anteriormente falei sobre alma e hoje abordarei o tema espírito. Você sabe o que significa espírito? Para a gente ter uma conexão boa com a nossa saúde emocional, psicológica e física, você sabia também que depende do bem-estar do espírito, que o nosso espírito tem que estar conectado com aquilo que é a função dele. Cada coisa dentro de nós tem uma função. Todos os nossos órgãos, eles trabalham em união ali um com o outro, mas cada um deles tem a sua função própria, a sua característica própria. Até os nomes não são iguais, né? São todos diferentes. Então, dentro de nós existem vários órgãos dentro de nós que têm a sua função, o seu trabalho, a sua forma de trabalhar ali dentro ali, para que o nosso corpo tenha uma boa funcionabilidade na nossa saúde física. Então, o nosso corpo, que é a parte física, terrena, material, e a nossa alma, que é a nossa parte emocional, psicológica, que é a sede das nossas emoções, é, já foi abordado. Então, agora abordaremos sobre o espírito. O corpo e alma e espírito são três conjunções que elas não podem, de maneira alguma, viverem separados. A gente não pode separar o corpo da alma e muito menos do espírito. A gente não pode separar. E se a gente tentar cortar ou corromper essa conexão, vai haver um desequilíbrio, vai haver dentro de nós uma confusão, vai haver dentro de nós conflitos internos gigantescos para a gente resolver e tentar solucionar depois. Então, é muito importante a gente compreender as funções, quais são as funções do nosso corpo, para nós termos uma vida saudável, boa, equilibrada, uma vida plena e feliz aqui na Terra. Qual que é a função da sua alma? Para que serve a sua alma? E será que a sua alma tem recebido os requisitos certos para ela estar bem, não estar doente, não estar triste? E o seu espírito? Como está o seu espírito dentro de você? Como o seu espírito tem sido alimentado, como ele tem sido cuidado? Qual que é a valorização que você dá para o espírito que habita dentro de você? Será que nós já paramos para analisarmos o que representa o espírito dentro de nós? Então, vamos abordar agora algumas definições do espírito dentro de nós. A primeira definição dentro de nós, a gente vai falar, o espírito humano refere-se à dimensão não material, a imaterial da existência. Então, o nosso espírito é algo que não é material, ele é literalmente espiritual. Então, ele não tem nada a ver com matéria, ele não tem nada a ver com as coisas passageiras. O nosso espírito, ele é algo imaterial, quer dizer, ele não é da terra. Ele não é aqui algo que a gente possa pegar e tocar. Não, não é. Então, ele não é material, ele é imaterial, além dele ser imaterial da existência humana, que engloba vários aspectos. Então, a gente vai ver aqui aspectos como a consciência, a alma, a essência, a identidade, o propósito, os valores, as crenças, os significados. Tudo isso são características, aspectos do espírito. Então, o nosso espírito, ele tem esses aspectos. Então, há o aspecto da consciência. O que traz consciência para nós, creio que você já ouviu falar assim, fulano fez algo errado, mas a consciência doeu. Fulano, a consciência dele não dói. Porque quando a gente faz alguma coisa de errada,
O nosso espírito, ele convence a gente de que a gente fez algo errado e a gente passa a sentir um sentimento ali dentro de nós, ali estranho ali, mas que a gente entende que aquele sentimento que a gente está sentindo é consequência de algo errado que a gente fez. Ou por algo que a gente sentiu ali, uma pessoa próxima da gente sofreu uma injustiça, ou sofreu algo ruim ali por parte de outra pessoa e a gente se dói por dentro, a gente sente ali algo por dentro ali, porque o nosso espírito doeu através daquela injustiça. Então, o nosso espírito, ele é a parte que traz para nós a consciência do certo, a consciência do errado, a consciência do pecado, quando nós pecamos. Eu estou englobando aqui, gente, na característica, nas dimensões, na perspectiva cristã, tá bom? Porque eu sou cristã e essa é a perspectiva que eu acredito. Porém, existem várias formas de se entender, de se compreender o que é o espírito. Porém, eu estou englobando aqui de acordo com o que eu entendo e de acordo também com o que a maioria entende, tá bom? Aspectos filosóficos, espirituais, religiosos, científicas também, tá bom? Então, o espírito humano, ele é um conceito complexo e multifacetado, que pode ser entendido de diferentes maneiras, dependendo da perspectiva filosófica, religiosa ou científica. Então, isso vai depender muito da maneira com que a pessoa olha esses aspectos aí sobre o espírito. Então, nós vamos falar aqui de uma visão geral, quer dizer, de uma visão da maioria, aonde eu expliquei sobre essas perspectivas do espírito, esses aspectos do espírito, que vem a consciência, a alma, gente, a nossa alma, as nossas emoções, ela está interligada diretamente com o espírito. As nossas emoções, as nossas funções, elas estão ligadas diretamente com o nosso espírito. E o nosso espírito, ele comanda todo o nosso corpo. Muitas das vezes a gente, com as nossas ações ou com aquilo que a gente acaba fazendo, a gente entristece o nosso espírito. Quando a gente entristece o nosso espírito, acaba que o nosso espírito adoecendo. O nosso espírito não morre porque ele é imortal, então ele não morre. O nosso espírito é para toda a eternidade. Então, mas a gente tem condições de entristecer o espírito. A gente tem condições de adoecer o espírito ali, porque ele vai ficar abatido, ele vai sofrer ali através das nossas ações, através das nossas atitudes, daquilo que fazemos de errado, e principalmente das atitudes que tomamos em tentar cortar a conexão do nosso corpo com Deus. Quando nós tiramos ou tentamos tirar essa conexão do nosso corpo, da nossa alma para com Deus, o nosso espírito, que divino, ele veio de Deus, ele foi dado por Deus dentro de nós, é a parte divina, é a parte espiritual, é a parte de Deus dentro de nós, porque é o Espírito de Deus que faz com que Deus more dentro da gente. Então, quando as nossas ações, aquilo que a gente faz, leva a gente a se distanciar dos propósitos de Deus, automaticamente a gente entristece o Espírito de Deus. A gente entristece o Espírito. E esse Espírito, quando ele está triste, quando ele está ali abatido dentro de nós por causa das nossas ações errôneas do dia a dia, durante ao longo da vida, quando nós não entendemos a função do Espírito e a necessidade que o Espírito tem de ser cuidado dentro de nós, porque ele também entristece, porque ele também é uma pessoa espiritual, mas é uma pessoa que habita dentro de nós. Então, quando nós não entendemos essa necessidade de cuidar dele também, automaticamente a gente vai sofrer no físico e a gente vai sofrer na alma, nas nossas emoções e no nosso psicológico, porque o nosso espírito e o nosso corpo é tricotômicos, é corpo, alma e espírito. Então, se você entristecer o espírito, automaticamente vai estar entristecendo, adoecendo a alma e também o corpo. Então, as ações ali que a gente faz vai entristecer ele e automaticamente vai
voltar para nós todas essas consequências. E automaticamente a gente vai começar a sentir sintomas no nosso corpo físico também, por causa desse entristecimento que a gente causa dentro do nosso corpo, ali dentro do nosso espírito que habita dentro do nosso corpo. Então, a função do espírito dentro de nós é algo muito lindo, maravilhoso, porque a função dele é a inspiração e a criatividade. Gente, sem o espírito dentro de nós, a gente não tem inspiração. O que é inspiração? É você levantar e ter motivação, você ser inspirado, você ser motivado ali a viver, a sentir as coisas, a fazer as coisas no dia a dia, ter alegria na vida, ter conexão com a natureza, ter conexão com tudo, com o ser humano, com todo mundo, inclusive com o próprio Deus, com a vida espiritual. Então, sem o espírito, se a gente não der ali cuidado, se a gente não tiver cuidado com o espírito e não der ouvidos ao espírito, a gente não vai ter inspiração e criatividade. Porém, quando a gente dá lugar para o Espírito agir dentro de nós, quando ele tem a liberdade espiritual de agir dentro de nós, automaticamente ele vai colocar consciência dentro de nós, ele vai colocar percepção do que é certo e do que é errado, ele vai tranquilizar, ele vai ali, ele vai amenizar ali dentro de nós o nosso emocional. O nosso espírito, ele tem condições de curar o nosso emocional em todos os aspectos. Seja o do mais grave do mais grave que houver, o nosso espírito tem condições de curar o nosso interior. Quando nós damos ouvido para o nosso espírito e trabalhamos os três em conexão, os três unidos. Porém, quando a gente separa um do outro, há essa falta de conexão, há essa falta de união entre eles e automaticamente vai haver uma luta ali. Um quer trabalhar de uma forma voltado para o lado espiritual, voltado para as coisas de Deus, voltado para aquele que o soprou ali dentro de você. E a alma vai querer resolver, solucionar os seus problemas, seus conflitos emocionais, psicológicos. Se ela estiver doente, se ela estiver mal ali, ela vai entristecer, ela não vai enxergar as coisas de maneiras claras, ela vai enxergar tudo conturbado, tudo de uma forma ali de acordo com as emoções que ela está sentindo, e automaticamente não vai deixar o espírito direcionar a visão, não vai deixar o espírito direcionar a percepção, não vai deixar o espírito tentar ali dar um controle no emocional. Não vai permitir também o espírito ali ajudar nas tomadas de decisões, vai acarretar ali tomadas de decisões errôneas, vai fazer escolhas erradas, vai fazer tantas coisas ruins que vai prejudicar o psicológico, o emocional e o físico também, e automaticamente também o espírito, porque não obedeceu e não deu ouvido ao que o espírito estava tentando ali dizer e fazer para controlarmos os nossos impulsos. O Espírito é o que traz para nós o propósito, gente. O propósito de vida, o propósito que nós temos para viver. Qual que é o propósito? Eu tenho um propósito aqui na Terra. Deus vai colocar dentro de mim, através do Espírito, um propósito de que eu sirvo para alguma coisa, que eu sou capaz de fazer alguma coisa, e eu vou entender que eu sou alguém no meio de milhares de pessoas, aí nessa multidão de pessoas no planeta Terra. Eu sou alguém, eu sou especial, eu também tenho o meu lugar e automaticamente eu vou me encaixar ali dentro ali e eu vou ter um propósito de vida. Qual que é o meu propósito? O meu propósito é servir, é ajudar, é estar à disposição do outro, é me cuidar, é me amar, é me proteger e também buscar a Deus, também conectar a minha vida a Deus, porque o meu espírito é a ponte entre mim, corpo físico, e o divino, que é Deus. Sem o espírito não há essa ponte entre nós e o Criador, que fez todas as coisas, que criou todo o planeta Terra e também me criou e te criou. Então, sem o Espírito não há essa conexão. Então, o Espírito é a ponte que te une da Terra para
os céus, que te une a Deus. Então, o Espírito, ele te leva a Deus e traz Deus até você. Então, o Espírito, ele é a morada de Deus dentro de você. Sem o Espírito, Deus não habita dentro de nós. Então, todos nós que estamos vivos temos o Espírito, porque lá em Gênesis está registrado em Gênesis capítulo 2 e o verso 7, está registrado assim, dessa forma, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus ali deixou registrado nas Sagradas Escrituras, na palavra dele, que ele soprou em nós o fôlego de vida. E ele ali, ele formou o homem, ele criou o homem, ele formou Adão, todos sabem da história, eu acredito que sim. Então Deus ali, ele criou todas as coisas, ele disse, haja luz, e houve luz, haja as terras, houve as terras, haja os mares, e houve os mares, haja os animais terrestres, aquáticos, enfim. Deus ordenou com a sua voz que houvesse cada coisa que existe no planeta Terra hoje. Apenas através da sua voz houve todas as coisas. Porém, quando ele viu tudo isso belo, tudo isso formado, esse paraíso maravilhoso, ali no Jardim do Éden, ele sentiu ali a necessidade de criar um adorador para ele. Então ele foi lá, pegou o barro, modelou o barro, apertou o barro ali, modelou ele em forma de um boneco, em forma de um homem, e ali modelou ele com todo carinho, com todo cuidado. E quando Adão estava todo formado da matéria, porque o nosso corpo é matéria, o nosso corpo é barro, é terra. Então a palavra do Senhor fala também que do pó viestes e do pó vamos retornar. Portanto, quando a gente parte dessa vida, quando a gente morre, a gente é enterrado na terra e a terra vai dar conta do nosso corpo. Porém, o nosso espírito não. A nossa alma não. E o nosso espírito, ele é devolvido, ele é voltado para quem o criou, para quem o soprou em nós. Ele vai voltar para Deus, porque ele pertence a Deus, ele não é matéria, ele não é daqui, ele não é material. Então ele é espiritual, então ele vai voltar para sua morada de origens, que é o céu. Então, quando Deus formou ali, terminou de formar Adão, ele soprou nele o fôlego de vida dentro das suas narinas. Então, está lá registrado em Gênesis 2, verso 7, para deixar bem claro que nós, seres humanos, só existimos porque Deus soprou em nós o fôlego de vida. Porque se fosse olhar, se nós fôssemos só matéria, e não tivesse sido soprado o fôlego de vida em nós, ele não ia levantar. Do jeito que Deus tivesse modelado, ele ia permanecer ali no chão. Ele não ia falar, ele não ia ter raciocínio, ele não ia ter intelecto, ele não ia ter coordenação de forma alguma e ele não seria um ser racional. Poderia ser, às vezes, que nem os animais, mas não teria o fôlego de vida que é especial colocado dentro de nós. Os animais têm ali o espírito de vida, só que o animal, ele morreu ali, acabou. Agora a gente não, a gente tem esse espírito dentro de nós, que prova que Deus habita dentro de nós, só que quando nós partimos e a nossa matéria, que é o nosso corpo físico, é ali devolvido para a terra, o nosso espírito automaticamente, ele volta para Deus. Então, a gente só vive, a gente só tem o sentido da vida por causa do espírito soprado em nós. Quem soprou esse espírito em nós não foi o ser humano. Quem soprou esse espírito em nós foi Deus. Então, o seu espírito pertence a quem o criou, a quem o colocou dentro de você. Então, se esse espírito pertence unicamente a Deus, então o nosso espírito tem a necessidade da conexão com o seu Criador, com quem colocou ele dentro de nós. E o nosso espírito, ele sente constantemente saudades do céu, porque é de lá que ele veio. Então, ele anseia, ele almeja somente para as coisas de Deus, somente para as coisas celestes, somente para as coisas eternas, para as coisas santas, para as coisas puras, porque ele veio de lá. Ele veio de Deus, porque Deus soprou dentro de nós. Então, há necessidade dessa compreensão, que nós temos que tirar um momento para nós meditarmos, para nós orarmos, para nós rezarmos, para nós intercedermos a Deus.
Muitas pessoas acham que não tem necessidade da gente clamar, da gente buscar a Deus, de que consegue viver uma vida sem Deus. Não consegue. Pode até conseguir, mas vai viver uma vida infeliz, uma vida sem paz, uma vida sem nexo, uma vida frustrada, uma vida sem criatividade, uma vida toda prejudicial emocionalmente falando. Então as decisões não vão ser assertivas, porque vai ser várias tomadas de decisões errôneas. Então a gente vai viver numa busca de significado e propósito na vida, constantemente não vai achar, porque quando a gente está tentando separar ali o nosso corpo do espírito. E a gente depende do nosso espírito para direcionar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. O nosso corpo, ele é dominado. Ele não pode dominar. O nosso corpo, ele é dominado, porque ele é matéria. Ele é um barro, ele é um pó. Porém, a nossa alma não. A nossa alma são as nossas emoções, são as nossas decisões, os nossos pensamentos, o nosso intelecto, o nosso raciocínio vem através das nossas emoções. E as nossas emoções são geradas por causa dos nossos pensamentos, mas também geradas por causa do nosso espírito. Então, o nosso corpo, ele é domado. Ele não pode, o nosso corpo não pode domar a nossa alma e o nosso espírito. Porque quando isso acontece, gente, é uma catástrofe total. Total. Um verdadeiro carro na ladeira abaixo, sem freio algum ali. Ele vai capotar, ele vai cair lá embaixo e vai quebrar tudo. Porque quem tem que liderar o nosso corpo é o nosso espírito, a nossa alma. E não, aí sim o nosso corpo vai andar direcionado de maneira correta. Por quê? Porque quem direcionou ele foi o nosso espírito e a nossa alma. Então, o nosso espírito e a nossa alma, portanto, é uma das definições do espírito, está ali dentro da nossa alma. O nosso espírito e a nossa alma são irmãos gêmeos e os dois têm as mesmas funções. Para você ter ideia, muitas das nossas emoções que a gente sente, se a gente não buscar o autoconhecimento e não buscar a compreensão, o porquê que eu estou sentindo aquilo, a gente não vai saber identificar quando é emocional e quando é espiritual, porque as definições ali de sofrimento, de agonia, são muito parecidas quando não falar iguais. Então, elas são muito parecidas. As características das dores são idênticas, porque a alma e o espírito são muito próximos um do outro. Eles são conectados, os dois. O único que vive mais disperso desses três é o corpo, porque o corpo ele só puxa para a matéria. Porém, a nossa alma não, ela é em comum acordo com o nosso espírito. Mas quando a nossa alma ela está entristecida, ela está doente, automaticamente ela tira o total equilíbrio do nosso corpo, porque o nosso corpo depende de estar em equilíbrio com a alma e com o espírito, e ela também entristece e consegue entristecer o espírito. Então, dentro de nós vai haver uma batalha interna tão grande espiritualmente falando, porque essa conexão com Deus vai estar ali muito fraca, muito enfraquecida. Não que tenha perdido a conexão com Deus, porque o ser humano ele não perde a conexão com Deus, tá? Não perde, a não ser quando morre, mas ele não perde a conexão com Deus. Por quê? Porque quando ele está conectado ali, ele não tem como desligar, porque quem faz esse desligamento é só Deus. A gente, por mais que tente, a gente não consegue, porque Deus está sempre esperando que a gente se arrependa. Deus está sempre esperando que a gente tenha ali um lapso ali, de repente, ali, e mude as nossas ações. E quando isso acontece, ele está pronto ali a nos perdoar e nos recepcionar e nos fortalecer ali novamente. Então, o que que acontece? Acontece o enfraquecimento dessa conexão com Deus. A conexão é igual um Wi-Fi. Eu vou usar aqui o exemplo da internet hoje, porque de internet todo mundo entende, né? Então, a gente compra um roteador para rotear, para mandar o sinal do satélite para os nossos aparelhos eletrônicos, né? Para os nossos aparelhos aí celulares, para os nossos computadores, enfim. A gente coloca um roteador ali. Só que ele tem uma quantidade de alcance. É 50 metros, é 1000 metros, não importa. Cada roteador ali tem a sua potência e a sua distância. Se você pegar o seu aparelho de celular e o seu roteador estiver ali numa parede, por exemplo, ali
ou num determinado lugar, e você pegar o seu aparelho celular que está conectado com o roteador e for andando para bem longe dele, a conexão vai ser interrompida, ela só vai enfraquecendo até que ela vai parar de funcionar. Mas quando você voltar, a conexão ela é religada automaticamente. Então, não comparando Deus e o Espírito com isso, porque eles são muito superior a tudo isso, mas é uma linguagem, um exemplo que eu estou usando para você entender que quando a gente se afasta de Deus, a nossa conexão só vai ficando fraca, até que ela cai. Mas não significa que aquela conexão foi totalmente cortada. Totalmente cortada. Quando você decide se aproximar novamente, vai fortalecendo, aí quando chega ali perto do sinal, pronto. Aí dá para você fazer tudo ali que quiser ali com o seu aparelho celular. E quando você se aproxima de Deus, tudo aquilo que estava fora do lugar, estava desconectado dentro do seu espírito, volta a conectar novamente. Volta a funcionar novamente. Então a gente não pode deixar a nossa conexão do nosso espírito com Deus enfraquecer. Porque quanto mais fraca ela estiver, mais longe da presença de Deus a gente estiver afastando o nosso espírito de Deus, mais conflitos e mais problemas a gente vai gerar dentro de nós. E vai entrar dentro de nós os nossos conflitos que já tem dentro de nós emocionais, mas vai entrar dentro de nós, dentro do nosso emocional ali. Uma bagunça espiritual, uma bagunça emocional ali dentro para a gente solucionar e resolver. E eu falo para você, não é fácil. Não é fácil. Depois que a gente deixa isso aí tudo virar uma bagunça dentro de nós, não é fácil solucionar, é difícil, leva tempo. Principalmente quando a pessoa ela não busca o autoconhecimento e ela não procura ajuda. Por quê? Porque somente no autoconhecimento, você entendendo como é que as suas emoções estão e principalmente você reconhecendo que você tem um espírito e esse espírito tem as suas necessidades. E que você tem obrigação, como um dono ali responsável ali momentaneamente até Deus fazer a nossa chamada de cuidar e zelar do nosso espírito. Como que se zela do nosso espírito? Conectando com Deus através da oração, tirando um tempo de meditação, tirando um tempo para conectar-se com a natureza, tirando um tempo para ler a palavra de Deus, tirando um tempo para deixar as demais coisas ali, tirar um período. Assim como a gente tira um período para estudar, a gente tira um período para passear, a gente tira algum período da nossa vida para fazer outras coisas, a gente tem que tirar também um período para conectar-se o nosso espírito a Deus. Buscar ali unicamente a Deus, tirar um tempinho e falar assim, olha, esse tempinho aqui, Deus, é para mim conectar o espírito ao Senhor. É para conectar o meu corpo, é para conectar a minha alma ao Senhor. E nesse momento, eu estou conectando o meu espírito, a minha alma e o meu corpo diretamente ao Criador. Então, é isso que a gente tem que fazer, para que a gente venha sanar esse vazio que a gente tem dentro de nós por essa falta de conexão com Deus. Então, não negligenciar as necessidades do nosso espírito. É essencial, primordial, você procurar entender que você tem 3 partes dentro de você muito importante e que se essas 3 partes não tiverem conectadas, não tiverem interligadas, algo dentro de você vai viver em conflito constantemente. Enquanto você não aprender que não se separa corpo, alma e espírito. Cuide do seu espírito com as coisas celestes, com as coisas divinas, com as coisas vindo exclusivamente de Deus. Não tem como você preencher o seu espírito comendo, não tem como você preencher o seu espírito tomando medicação para ansiedade, para depressão, não tem como você preencher o seu espírito cuidando do seu emocional unicamente. Não, você tem que cuidar do seu emocional, você tem que cuidar do seu espiritual e tem que cuidar do seu físico. Quando nós descuidamos do nosso corpo físico, ele vai gerar doenças em nós e essas doenças em nós vai gerar problemas emocionais e automaticamente vai gerar conflito no espírito. Então, por isso a gente tem que cuidar, tem que ter essa responsabilidade, essa noção que temos 3 responsabilidades para viver bem, felizes e com equilíbrio aqui na Terra enquanto viventes. É cuidar do corpo físico, cuidar da saúde. Nós estamos aqui, no outubro rosa.
cuidar da saúde das mamas, cuidar da saúde feminina. Se cuidar, gente, nós temos que nos cuidar do nosso corpo físico. Então, nós não podemos negligenciar o nosso corpo, a nossa saúde física de forma alguma, porque isso aí também, negligenciar também é pecado, e temos que cuidar das nossas emoções. Assim como você cuida de todo o corpo, dos seus órgãos, quando está com inflamação, quando está com dor, quando está com algum problema ginecológico, quando está com qualquer tipo de problema interno ali, e a gente procura um especialista para tratar aquilo, então tem que procurar também um especialista para tratar a sua saúde mental. Tem que cuidar da sua saúde mental, porque ela também faz parte da sua saúde. Automaticamente, quando você procura um especialista da saúde mental, você está cuidando da sua alma. A sua alma é a sede de todas as suas emoções. Então, cuide da sua alma, cuide do seu corpo físico, mas também cuide do seu espírito. O seu espírito deseja e ele almeja que você enxergue ele também. Porque às vezes a gente enxerga muita matéria, a gente enxerga muitas emoções e os sentimentos, mas a gente não enxerga o nosso espírito. O nosso espírito também tem sentimentos. O nosso espírito também tem emoções. E o nosso espírito também tem vontade própria. E qual que é a vontade própria do nosso espírito? É a sua conexão constantemente com Deus, com as coisas celestes, com a área espiritual. O nosso espírito depende e precisa disso para estar bem e não se entristecer. Há um capítulo e um versículo na Bíblia, não me recordo agora, mas que diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, porque o Espírito que está dentro de você, ele não é seu, ele é de Deus. Quer que eu prove? Eu prove. Quem tem o controle da sua vida é Deus. Deus te deu, soprou ali no ventre da sua mãe, ali quando você estava sendo gerado ou gerada, mas só Ele tem o controle de quando tomar o fôlego de volta. Ele dá e Ele tira. Então é dele, não é nosso. Então não entristeçais o Espírito de Deus. Então esse Espírito é de Deus, ele não é nosso. Ele está dentro de nós porque Deus colocou dentro de nós o Espírito da vida. O Espírito é a nossa vida. É o espírito de vida. Imagina, se Deus falar assim, vou tirar hoje. Vai tirar, porque nós não temos esse controle e esse domínio. É só Deus que tem. Então, não entristeçais o Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 3,16 também diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? São duas perguntas. Não sabeis vós que sois templos de Deus? Você é templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em você. Então, você é templo de Deus e o Espírito de Deus habita dentro de você. Se nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito de Deus, como é que nós temos cuidado desse templo, dessa moradia aqui? Muitas pessoas acham, a igreja é a casa de Deus. Não, a casa de Deus é você. O templo de Deus é você. E o Espírito de Deus está dentro de você. Então, nós também temos essa responsabilidade espiritual de cuidar do Espírito de Deus que habita dentro de nós. Porque ele está dentro de nós para nos mantermos vivos, mas ele também tem a responsabilidade de trazer para nós a consciência de que nós temos um Criador e esse Criador, ele também quer fazer parte da nossa vida. Ele também deseja morar dentro de nós, ele também quer morar dentro de nós, mas não só morar, mas também guiar e direcionar os nossos passos. Guiar, direcionar as nossas decisões, guiar e direcionar aquilo que vamos fazer. Por que eu falei que o Espírito, ele é que ajuda a gente nas tomadas de decisões? Porque quando nós decidimos tomar decisões errôneas, o principal prejudicado vai ser o Espírito. Porque vai afetar a conexão nossa com Deus. Principalmente quando as nossas decisões infligem as ordens e os mandamentos do Senhor. Os pedidos de Deus que Ele faz pra gente diariamente, o que pode e o que não pode fazer. Tudo na vida tem regra, tudo na vida tem limite. A gente aprende na saúde mental, eu como terapeuta e neuropsicanalista, eu aprendi nas minhas formações
que a gente tem que conhecer e entender os nossos limites. A gente não pode, de forma alguma, ultrapassar os nossos limites. Então, Deus também tem os seus limites. Ele também cita para a gente até onde a gente pode e até onde não podemos ir. O que podemos fazer e o que não podemos fazer também. Então, Deus também tem regras, Deus também tem limites. Assim como nós também temos que ter regras e também temos que ter limites dentro daquilo que nos faz mal e dentro daquilo também que nos faz bem. Porque tem muito bem que vem disfarçado de mal. Então, nós temos que analisarmos nós mesmos, olharmos para dentro de nós e identificarmos qual que é a fonte das nossas doenças. É porque o nosso espírito está longe de Deus? É porque a nossa alma está doente, o nosso emocional, o nosso psicológico está doente? Ou é o nosso corpo que está maltratado, mal cuidado e está ali com várias faltas de minerais, proteínas, cálcios, falta os hormônios todos desregulados, infecções, inflamações para todo lado, enfim. O nosso corpo está sendo negligenciado. A nossa saúde é primordial para nós. O nosso emocional também e o nosso espiritual também. Então, para você ser um ser humano pleno, completo, esses três têm que estar em equilíbrio. E como que está os seus três amiguinhos dentro de você? Como que está seu corpo? Como que está a sua alma? E como é que está o seu espírito? Ele está alegre? Ele está feliz? Ele está contente? Como que está o seu espírito? O seu espírito está conectado com o dono dele? Com a casa dele? Você tem casa, você tem moradia. Imagina se alguém chegasse dentro da sua casa, te arrancasse lá de dentro e falasse assim, não, você não vai ficar aqui dentro. Assim, não, mas a casa é minha, a minha casa é minha. Eu não, você não tem problema, você vai sair de dentro da sua casa. E te arrancasse dali de dentro e não deixasse você ficar ali dentro do seu lar, dentro da sua casa, com todas as suas coisas ali dentro, tudo seu, tudo bonitinho ali dentro, ali, mas viesse alguém de repente se arrancasse você e não deixasse você de forma alguma entrar dentro do seu lar, ter conexão com seus filhos, com seu esposo, com sua família. Como que você se sentiria se isso acontecesse? E é isso que a gente faz com o Espírito de Deus quando a gente afasta ele da casa dele. Porque a casa dele é os céus. A casa dele é Deus. E quando a gente está conectado, se não me engano, não sei se é Mateus, mas diz que tudo que é ligado no céu é ligado na terra. E tudo que é desligado no céu é desligado na terra. E quem que faz essas ligações, essas conexões? É você e Deus. Você busca, intercede, conecta e o seu espírito te leva aos céus. Porque o seu espírito é de lá. Então, ele vai conectar direto de lá. Então, automaticamente, Deus vai conectar aqui na Terra, vai conectar com a sua matéria. Vai conectar com o seu corpo. Com o seu corpo. Por quê? Porque o seu espírito te ligou aos céus e Deus se conectou a você através do seu espírito. Mas quando a gente desliga essa conexão, automaticamente a gente também está desligado, desconectado com o Criador. E quando isso acontece, a nossa vida vive numa total tristeza, numa total desconexão com o universo, com total desconexão com tudo. Por mais riqueza, por mais bens materiais, por mais bem-sucedido que seja um ser humano na face da Terra, por mais milionário, trilionário ou bilionário que seja, a única riqueza maior que tem é essa conexão, porque a pessoa vai ter paz, vai ter tranquilidade, ele vai viver pleno, completo. Porque ser humano nenhum é completo sem a conexão com Deus. Nenhum. Por mais intelecto que esteja, que tenha, por mais busca que tenha, por mais inteligente que seja, sem a conexão com Deus, o ser humano é incompleto. Só quando ele entende que tem que ter a conexão com Deus, a conexão consigo mesmo e a conexão também com os seres humanos ao redor. Seu corpo físico, você conecta com os seres humanos. As suas emoções, você conecta com você.
Quem vai resolver suas emoções é você mesmo. Você que tem que buscar compreender e entender o porquê as suas emoções estão todas fora de desequilíbrio e fora de controle. Então, essa conexão é a conexão com você. E o nosso espírito é a nossa conexão com Deus. Então, você tem conexão com Deus através do seu espírito. Você tem conexão com você mesma através da sua alma, das suas emoções. E você tem uma boa conexão com o outro através do seu corpo físico. Mas quando aqui dentro está bem resolvido e quando o nosso espírito também está bem resolvido. Entendeu? Então, quando nós entendemos isso, tudo dentro de nós vai fluir maravilhosamente bem. Beijo, Deus te abençoe. Eu espero que eu tenha aqui trago para vocês um esclarecimento do que é o espírito, porque é muito importante essa conexão para a nossa cura mental, para a nossa cura emocional. Eu trouxe essa aula aqui com o único intuito de que nós precisamos dessa conexão do nosso espírito, dessa cura do nosso espírito, porque muitos pacientes não chegam à conclusão de um tratamento bem sucedido, porque curou o seu corpo físico, curou o seu emocional ali, resolveu, trouxe soluções ali, mas ainda de vez em quando vai ter uma recaída, de vez em quando ali vai vir uma angústia, de vez em quando vai vir uma tristeza, vai vir uma inexistência, vai vir algo dentro dele ainda que ainda não tem explicação. Por quê? Porque aí já não é emocional, já é espiritual. Então, eu trouxe essa aula aqui sobre o espírito para você entender que para uma cura emocional ser completa, você precisa também curar o seu espírito. O seu espírito tem necessidade de alimentação. Será que nós temos alimentado o nosso espírito? Como que o nosso espírito está? Fica aí essa reflexão para você e muito obrigado por ter assistido a minha aula. Curta aí, comente, compartilhe. Se você tiver compreendido a aula, se você tiver gostado, comente aí, compartilha, se inscreva no canal, dê aí um joinha também, que é muito bem-vindo, e Deus abençoe a sua vida. E eu espero que o seu espírito esteja conectado com Deus.